Bom dia! O devocional de hoje está no texto de 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 a 16, que diz assim: Escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. O apóstolo Paulo fala aqui que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Mas qual é a verdade que a igreja carrega? O que nós podemos resumir desse texto? Quais são os pilares fundamentais dessa igreja? Eu quero responder essas perguntas com uma ilustração. Imagine que você tem um saldo infinito e eterno em conta. Mas, para você usufruir dessa dádiva, desse saldo que caiu na sua conta, você precisa de 5 elementos básicos. Primeiro, o próprio saldo. Precisa haver a existência de um saldo possível de ser sacado. Segundo, é necessário ter o conhecimento de que existe esse saldo. Um testamento, um documento, algo que comprove, que te informe que você tem esse saldo. Em terceiro lugar, é necessário haver o cartão. Um meio físico pelo qual você possa sacar esse saldo, esse dinheiro. Em quarto lugar, evidentemente, é necessário que haja um mediador. Um meio pelo qual esse saldo chegue até a sua conta, chegue até você. Senão essa doação, senão esse crédito é abstrato. E em último lugar, evidentemente, é necessário o banco. E isso ilustra, sim, a verdade que a igreja carrega. Porque a dádiva da salvação que Deus nos deu, a dádiva de termos sido adotados como filhos de Deus, é uma dádiva infinita e eterna. E esse saldo é simbolizado pela graça. O favor imerecido de Deus. Não merecíamos tão grande dádiva, tão grande salvação, mas Ele nos deu desse saldo, desse amor. Isso é graça. E essa graça foi concedida por meio de Cristo, o mediador, o gerente de toda essa transição, o autor e consumador da nossa fé. A fé, a propósito, é o cartão. É o elemento que nós detemos capaz de usufruirmos desse saldo, de nos chegarmos até essa maravilhosa graça. Mas, para nós usufruirmos disso tudo, primeiro nós precisávamos ter o conhecimento dessa graça disponível, o conhecimento desse mediador, o conhecimento desse meio de nós alcançarmos essa dádiva. E esse conhecimento só é capaz através das Escrituras. A palavra de Deus é como um testamento deixado para que nós possamos ter conhecimento e fazermos uso dessa dádiva. E em último lugar, o banco, que é o doador e aquele que retém todo esse saldo, é Deus. É o nosso Pai. É aquele a quem nós devemos toda a nossa gratidão. Eu acho que você entendeu que dentro desses 5 pilares estão as expressões deixadas pela Reforma Protestante, os 5 solas. Sola gratia, somente pela graça. Sola fide, somente pela fé. Sola Scriptura, somente pelas Escrituras. Solos Christus, somente Cristo é o mediador dessa dádiva. E só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Só Ele é digno da nossa adoração, da nossa eterna gratidão. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que você, através dela, tenha a noção da bênção que Deus te deu quando você aceitou a Cristo como seu Salvador. E que há uma infinita graça sobre você. Deus abriu os céus, te deu a riqueza celestial. E você tem a capacidade de usufruir desse saldo todos os dias. Que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te abençoe com a alegria de saber que a maior riqueza que Deus poderia dar a alguém, Ele deu a você, através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe cada vez mais com essa certeza, com essa fé, em nome de Jesus. Amém.